Ó, pra vocês. Ó, você também online, tudo bem? Você não sabe o que eles falaram aqui, mas não tem problema. Um coraçãozinho pra vocês também. Vamos lá. O que uma sentença tem que ter? Toda sentença tem que ter. Anota no seu caderno aí. Primeiro lugar, relatório. Relatório. O que é relatório, professor? Anotem aí. É o capítulo da sentença. Primeira parte da sentença é o que a gente chama de relatório, tá bom? É o capítulo da sentença onde o juiz... É o capítulo da sentença onde o juiz faz um resumo dos principais atos processuais. Tudo bem? É um capítulo da sentença onde o juiz faz um resumo dos principais atos processuais. Isso que é relatório, tudo bem, gente? Ele faz um resumão do processo. Simples assim. Tá bom? Para que serve o relatório? Para provar que o juiz leu o processo, tudo bem? Vou repetir. Para mostrar que o juiz leu o processo. Juiz leu o processo? Desculpa, tem algum juiz aqui? Não, né? Então fico mais tranquilo. Alguém já estagiou com juiz aqui? Só para ter uma noção. Já, doutora, que eu também. Vou levantar a mão. 4 anos eu estagiei aqui em São Paulo com o juiz da Fazenda Pública. Adivinha quem que fazia os relatórios? Quando não julgava, sim ou não? Você sabe exatamente o posicionamento do juiz, já dá prontinho para ele assinar, não é assim? Mas enfim, você só não assinava, o resto você faz, né? Mas enfim, o que importa é que isso prova que o juiz leu o processo. Será que toda sentença exige relatório? Não. Tem um lugar estranho que não exige relatório, qual é? JEC, tudo bem? Anota no seu caderno aí, cuidado. Cuidado. JEC dispensa relatório, tudo bem? JEC dispensa relatório. Só lá. Tá bom? Aliás, eu já falei para vocês, né? JEC, Juizado Especial Cível, tá? JEC. Sempre quando você ouve JEC, tem alguma coisa estranha. Tá bom? Nesse caso, o JEC não precisa de relatório. Tá? Dispensa relatório. Existem, só para você não sentir uma estranheza, porque quando você vai ler a sentença do JEC, já está escrito dispensado relatório, já começa o julgamento. Tudo bem? Os atos são mais concentrados, o juiz vai lá e faz, não precisa nem desse resumo. Tá? Segundo, anota lá. Segundo elemento da sentença, anotem aí, é a chamada motivação ou fundamentação. Motivação ou fundamentação. Pode brigar comigo, vai. Motivação ou fundamentação. Vocês me agradaram só para brigar agora, não é isso? Por causa do frio da classe. Vamos lá. Motivação ou fundamentação. Anota no caderno aí. É o capítulo da sentença. É o capítulo da sentença. Capítulo da sentença. Em que o juiz julga. É o capítulo da sentença em que o juiz julga todas as questões anteriores. Capítulo da sentença onde o juiz julga todas as questões anteriores ao pedido. O juiz julga todas as questões anteriores ao pedido. Põe entre parênteses aí. Que tipo de questão é essa? O que pode cair na prova? Que questões são essas? Olha lá. Abre parênteses. Questões preliminares. Questões preliminares, vírgula. Questões prejudiciais. Preliminares, prejudiciais. Ou verdade dos fatos. Pode cair com esse nome também. Verdade dos fatos. Preliminares, prejudiciais ou verdade dos fatos. Fecha parênteses. Tudo isso
pode cair na prova, tudo bem? Esses 3 tipos de matéria o juiz julga antes de julgar o pedido. Beleza? Tranquilo? Só me ouve. Toda sentença tem que ser fundamentada, deu para entender? Logo uma observação aí, então. Toda sentença deve ser fundamentada. Toda. Tanto isso é verdade, toda sentença deve ser fundamentada. Tanto isso é verdade, isso é constitucional, inclusive. Mas o artigo 489, parágrafo 1º do CPC, ele faz uma lista de sentenças que não são fundamentadas. Ele fala, juiz, se você fizer isso, eu não considero como fundamentado. Quer ver? Eu tenho alguns exemplos aqui. Quando o juiz acaba se limitando a indicar um dispositivo de lei, sem dizer o porquê ele é aplicável no caso concreto, tudo bem? Pergunto para você, isso é fundamentar? Não. Eu já vi sentença que o juiz fala assim, julgo procedente tendo em vista a aplicabilidade do artigo tal. Oi? Por que esse artigo é aplicável? Deu para entender? O artigo 4... Posso pedir um favor para vocês? Você vai colocar assim no seu caderno, ó. Ler. Pode colocar. Você vai ler. Você vai ler esse artigo. Ele é muito legal. Ele é muito legal. Ele vai mostrar um monte de defeito de sentença. Um monte de defeito da fundamentação. Tudo bem? Quando o juiz usa termos genéricos, então vale a pena você dar só uma lida. Não é para você memorizar, não. Dá uma lida para a prova, tá bom? Fundamentação ou motivação. E terceiro elemento, anota lá. O terceiro elemento é o único capítulo que o advogado lê, tudo bem? É o chamado dispositivo. É o dispositivo. O que é dispositivo? Anota lá. É o capítulo da sentença. É o capítulo da sentença onde o juiz julga o... É o capítulo da sentença onde o juiz julga o pedido. Capítulo da sentença onde o juiz julga o pedido. Tá bom? O único capítulo que ele julga o pedido, aliás, o único lugar onde o juiz julga o pedido é no dispositivo. Tanto é que eu brinquei com vocês, mas é verdade. Onde é que você sabe se você ganhou ou perdeu? No dispositivo. Quando ele julga o seu pedido. Deu para entender? É ali. Deu para entender? O juiz, o que ele vai fazer? Unicamente analisar o pedido do autor e julgar. É isso que ele tem que fazer. Ele está preso ao pedido, tá bom? É assim que funciona. Deu para entender esses 3 capítulos, 3 elementos da sentença? Vou dar um exemplo para vocês visualizarem. Quer ver? Imagina só que um menor, um filho, pede alimentos para o seu suposto pai, tudo bem? Pedido, alimentos. O juiz não vai ter que julgar os alimentos, sim ou não? Sim, mas o juiz sabe se o cara é pai ou não? Não. Veja que o único pedido foi alimentos, deu para entender? Ó, estamos diante de uma sentença, ó. Deixa eu mudar aqui a tela. Ó, sentença. Sentença. O juiz vai ter que julgar 2 coisas. Vai ter que verificar se o cara é pai e para julgar os alimentos, concordam? Onde é que os alimentos vão ser julgados por terem sido pedidos? Ó, temos relatório, lembra disso? Fundamentação e dispositivo. Os alimentos não foram pedidos, sim ou não? Onde é que o juiz julgou o pedido? No dispositivo, concordam comigo? Então, alimentos, ó, aqui. Alimentos. Só que tem um problema. O menor, nesse exemplo que eu dei para vocês, pediu o reconhecimento de paternidade? Não, mas o juiz tem que julgar. Ou não? Ué, não vai conceder alimento para qualquer um? Não. Vai ter que fazer a prova sobre isso, vai julgar. Onde é que o juiz vai julgar a paternidade? Na motivação ou fundamentação. Vejam, por que ele vai julgar a paternidade aqui? Porque não foi pedida. Mas é um caminho lógico, né? Ele primeiro julga a paternidade para chegar nos alimentos. Logo, é exatamente assim que vai ficar. Olha como a situação seria totalmente modificada. Quer ver? Imagine só que é proposta a ação mais famosa que a gente conhece. Ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos. Nesse caso, a paternidade foi pedida? Foi. Os alimentos foram pedidos, sim ou não? Onde é que os 2 vão ser julgados?
no dispositivo. Viram? Porque nesse caso a paternidade não foi pedida no exemplo anterior. No segundo exemplo, sim. Então os dois seriam julgados no dispositivo. Deu para entender? Gente, vamos pensar numa coisa muito simples. Cada elemento da sentença é uma gaveta, deu para entender? É uma gaveta. O juiz só pode colocar na gaveta do dispositivo aquilo que foi pedido. Se eu não pedir alguma coisa, não vai para o dispositivo, vai para qualquer outro lugar. Agora, cá entre nós, vai para o relatório? Não, porque no relatório você não julga nada, na verdade. Ele só está fazendo um resumo dos atos. Então, só pode ir para a fundamentação. Parei aqui. Você entendeu o que eu te ensinei? Beleza? Posso continuar? Tranquilo? Coloca no seu caderno aí. Defeitos da sentença. Defeitos da sentença. Tópico 4. Defeitos. A sentença como um ato jurídico pode conter qualquer tipo de defeito, viu? Qualquer tipo de defeito. Mas, eu não falei para vocês que o juiz ele tem que mirar no pedido do autor, sim ou não? Na hora que o juiz vai julgar o pedido do autor, ele pode escorregar. E pode julgar errado. Pode julgar mais. Pode julgar menos. Ou pode julgar fora. É ali que estão os defeitos. Vamos lá? Vamos lá? Primeiro tipo de defeito da sentença é a chamada sentença extra petita. Sentença extra petita. O que é sentença extra petita? Anotem. Cuidado, vocês confundem extra com a outra. É aquela em que o juiz... viaja. Tô brincando, não anota isso, tudo bem? É só para você memorizar. Não põe isso, tudo bem? Não é isso. É que você não vai esquecer mais. Anota lá. É aquela em que o juiz julga totalmente fora do pedido. É aquela em que o juiz julga totalmente fora do pedido. Isto é. Deixa de analisar todos os pedidos. Isto é, deixa de analisar todos os pedidos. Não era isso que eu queria. Tudo bem? Eu pedi rescisão contratual, o juiz me concedeu alimentos. Oi? Perceberam? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Pode acontecer isso na prática? Pode, tudo bem. O juiz errou no Ctrl+C, Ctrl+V. Na verdade, o juiz não erra, né? Quem errou? O estagiário, na verdade. Mas, de qualquer forma, pode acontecer. Se errou, extra petita, tem que consertar. Tudo bem? Cuidado com isso. Cuidado com extra petita, que vocês confundem com essa próxima, tá? Que, na verdade, é diferente da chamada ultra petita. Sentença ultra petita. O que é sentença ultra petita? Anotem. É aquela em que o juiz ultrapassa os pedidos do autor. É aquela em que o juiz ultrapassa os pedidos do autor. Vírgula. Julgando mais do que foi pedido. Ultrapassa o pedido do autor. Julgando mais do que foi pedido. Mais. Como assim, professor? Ué, imagina só. Eu peço danos materiais, o juiz me concede danos materiais e morais. Pode? Não pedi. Deu para entender? Mas veja como é diferente. Nesse caso, ele analisou o meu pedido? Claro que sim, mas ultrapassou. Deu para entender? Isso é sentença ultra petita. Fala, doutor, seu nome. Fala, Gabriel. Isso, Gabriel. A diferença da anterior é que na anterior ele não analisa nada, doutor. Ele julga fora. Tudo bem? Na ultra petita ele até analisa, sim ou não? Sim, tudo bem, mas ultrapassa, vai além. Deu para entender? Ele vai além. Na extra petita, eu brinquei com vocês, doutor, mas é verdade, ele viaja mesmo. Tudo bem? Uma sentença que o juiz, você pediu para o juiz analisar uma coisa, ele analisou outra, nada a ver. Tudo bem? Na ultra petita, não. O juiz até analisa o pedido, mas vai além. Ele ultrapassa. Beleza? Como é que você vai memorizar? Ultra petita, ultrapassa. Deu para entender? Ultra petita, ultrapassa. Tá bom? E por fim, anota lá.
Terceiro defeito da sentença, essa é a mais conhecida, a chamada sentença citra ou infrapetita. Citra ou infrapetita. O que é isso? Anota lá. É aquela em que o juiz julga menos. Aquela em que o juiz julga menos do que foi pedido. Julga menos do que foi pedido. Isto é, deixa de analisar, julga menos do que foi pedido. Isto é, deixa de analisar algum pedido do autor. Deixa de analisar algum pedido do autor. Veja, eu não disse que ele concede menos, deu para entender? O juiz concede o quanto ele acha que tem que conceder. Não é isso. Eu disse que ele deixa de analisar algum pedido do autor. Vejam, eu pedi danos materiais, morais e estéticos. Tudo bem? O juiz, ao julgar a demanda, ele simplesmente não fala nada sobre danos estéticos. Ele analisa os danos materiais, analisa os danos morais e não fala nada sobre dano estético. Pergunto, ele não julgou menos, sim ou não? Sentença citra ou infrapetita. Só uma pergunta. Nesse caso específico da último defeito da sentença, o juiz não foi omisso, sim ou não? Qual o recurso que você interporia? Embargos de declaração. Caiu na segunda fase de civil. Essa pergunta. Sendo a sentença citra petita, qual o recurso interponível? Embargos de declaração. Tranquilo, hein? Sossegado. Né? Dá para fazer. Beleza? Até aqui, ok? Tranquilo? Coloca no seu caderno aí. Eficácia da sentença, para a gente finalizar a sentença. Anota lá. Eficácia da sentença. E aqui, gente, é uma parte bem doutrinária, tudo bem? Mas não tem problema, que está no edital. Se está no edital, a gente cumpre. Anota lá. Segundo a sua eficácia, a sentença também é dividida em algumas modalidades. Tudo bem? Você já deve ter ouvido esse tipo de modalidade, tá? Só vou completar o seu caderno para deixar a matéria bem completinha aí. Anota lá. Primeira sentença, segundo a sua eficácia, é a chamada sentença declaratória. Sentença declaratória. O que é sentença declaratória? Coloca no seu caderno. É aquela sentença declaratória, é aquela que afasta uma dúvida. Sentença declaratória é aquela que afasta uma dúvida sobre um direito. Afasta uma dúvida sobre um direito. Antes da sentença eu tinha dúvida, depois dela eu tenho certeza. Tudo bem? Afasta uma dúvida. E dá um exemplo. Pensa no jogador de futebol. Qual é a ação que mais propõe contratação de jogador? Investigação de paternidade, sim ou não? Você concorda comigo que antes da sentença eu tinha dúvida se o cara era filho ou não? Depois da sentença eu tenho certeza? Esse tipo de sentença que declara a paternidade é uma sentença declaratória. Tudo bem? Então anota no seu caderno aí. Exemplo. Sentença que reconhece a paternidade. Sentença que reconhece a paternidade. Tudo bem? Reconheceu a paternidade. Reconhecida a paternidade, grande abraço. É filho. Só uma pergunta. Uma vez que reconhece a paternidade, quais são os efeitos dessa sentença? Ex nunc, dali para frente, ou ex tunc, retroage? Pô, ele é filho a partir da sentença ou sempre foi filho? Sempre foi, não é? Então, cuidado com isso, que aqui os efeitos são ex tunc, né? Retroagem. O menino sempre foi pai. Desculpa, sempre foi filho. Sempre foi filho. Tá bom? Ex tunc. Efeitos ex tunc. Retroagem. Vamos lá? Segunda sentença, anota lá. A chamada sentença
constitutiva. Ou desconstitutiva, tanto faz, tudo bem? Constitutiva ou desconstitutiva, dá na mesma. Olha lá no caderno aí. É aquela que altera uma relação jurídica. É aquela que altera uma relação jurídica, criando, vírgula, modificando, criando, modificando ou extinguindo um direito. Criando, modificando ou extinguindo um direito. Tudo bem? Exemplo, professor. Divórcio, sentença de divórcio. Não extingue a relação conjugal, sim ou não? Sim, divórcio. Criando, modificando ou extinguindo o direito. Sentença de divórcio. A pergunta é, quando o juiz profere essa sentença tem efeitos ex tunc, retroage, ou ex nunc é dali para frente? Ex nunc, claro, né? Eles são divorciados a partir da sentença. Então coloca no seu caderno aí. Tem efeitos ex nunc. A partir dela, eles são antigamente casados, passam a não ser divorciados. Cuidado com isso. E terceira sentença, anota lá. Essa parte da aula, ela é densa, sim ou não? Ela é mais pesada, né? Não tem jeito, tá? Não tem como. Sentença, como está no edital, a gente dá, não tem o que fazer, tá certo? E a sentença é pesada por si mesma, tudo bem? Quem já foi estagiário sabe, né? A partir dela, gente, desculpa te dizer, o cara é pai. Perceberam? Não é? Veja, não é simples o que eu estou falando. A partir de uma sentença, o cara ser pai, você imagina só, né? Tem DNA, é assim que funciona, né? Quem sabe, quem já trabalhou dentro do gabinete do juiz, aquilo ali acontece de tudo no gabinete do juiz, sim ou não? É impressionante, né? Eu também estagiei, me lembro de tantas histórias. Por exemplo, eu lembro uma história aqui, essa história não é que alguém me contou, tudo bem? Eu vi. Não vou contar, tudo bem? Eu queria ouvir vocês pedindo, né? Lógico. Olha o que aconteceu. Vou contar. Aqui em São Paulo, alguém já foi no Fórum da Fazenda Pública, aqui em São Paulo? Vou explicar para a galera do Brasil que está me assistindo, porque não sabe como é que funciona. Aqui o Fórum da Fazenda Pública, nós temos o juiz, em cada vara nós temos 2 juízes, tudo bem? O juiz titular 1 e titular 2. Era substituto, tudo bem? Mas eles não gostavam dessa palavra. Aí agora é titular 1, titular 2. Como é que o juiz titular 1 e titular 2 dividem os processos? Vocês sabem? Final par ou final ímpar. Tudo bem? Quando o processo tem final par, vai para um juiz. Final ímpar, então sempre a pergunta é qual é o final do seu processo, né? Porque senão você errou a porta, sim ou não? Gabinete um, gabinete de outro. O que aconteceu? Uma vez eu estava no gabinete do juiz, tudo bem? Eu estava lá, não é que me falaram, tudo bem? Aí ele estava assim, o juiz estava assim, de pé na mesa dele, dá para pegar aqui? Dá. Ele estava assim, analisando o processo de pé, entre o estagiário, tudo bem? Gravata aqui do Mickey, tudo bem? Suado. Falou, excelência, excelência! Aí o juiz olhou para ele e falou assim, par ou ímpar? Querendo falar do número do processo, sim ou não? O estagiário pôs a mão para trás e falou assim, par! Queria jogar par ou ímpar com o juiz. Gente. Oi! Inocente. Essa foi a única vez que eu vi o juiz desabando de dar risada, tudo bem? E aí o que aconteceu? Ele falou, senta aqui, você não entendeu. E o estagiário não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele continuou com a mão para trás, tudo bem? Sentou com a mão para trás, né? Ele explicou que o final do processo é par ou ímpar, tal. Enfim, né? Acontece essas coisas. Foi bonzinho. Não era muito não, mas foi, tudo bem? Foi. Teve outra vez que... Essa me contaram, eu não sabia, que o estagiário entrou, virou assim, meretríssimo! Chamou o quê, o juiz? Prostituta, né? Meretriz. Enfim.
Teve uma outra vez, mas cá entre nós, essa vez foi culpa do estagiário, né? Desatento demais, na minha opinião. O que aconteceu? Lá na fora da função pública é assim, ó, para a direita são as varas, onde os gabinetes dos juízes ficam. E à esquerda, os cartórios. Mais ou menos assim, algumas coisas são diferentes, mas é mais ou menos assim. O que aconteceu? Ele queria ir para o cartório. Ao invés de ele virar à esquerda e ir para o cartório, foi para a direita, foi para a vara. Tudo bem? Entrou no gabinete do juiz achando que era o cartório. Tudo bem? Ele entrou, o juiz estava sentado na mesa. Ele estava sozinho, o juiz. Sentado assim, mexendo no processo. O estagiário parou na frente dele. Processo 269, por favor. O juiz dentro falou assim, desculpe, o quê? O estagiário bateu na mesa e falou assim, ó, 269 rápido. Disseram que nunca viram alguém sair da sala dele tão rápido, tudo bem? Mas cá entre nós, desatento, sim ou não? Desatento, vamos lá, vai. Você já sabe para onde vai, o juiz está lá, vai lá e vai pedir assim, né? Mas enfim, acontece. Teve outra vez que o estagiário errou. Ao invés de ir na frente do balcão, ele entrou no cartório e pediu pro cara de fora. E o advogado estava analisando o processo dele. Então ele falou assim, por favor, processo tal. O advogado, eu quero um processo. Aí o outro, não, eu quero um processo. Ele ficou discutindo o processo, tudo bem? Porque foi do lado errado do balcão, tudo bem? Mas enfim, acontece, né? Senhor, o que isso tem a ver com a aula? Nada, volta aqui, vem cá. Sentença condenatória. Sentença condenatória, anota lá. Isso eu já estou dando dicas para você não jogar para o ímpar com o juiz, vai? Anota lá. É aquela em que o juiz, é aquela que impõe, condenatória, é aquela que impõe uma obrigação para a parte. É aquela que impõe uma obrigação para a parte de fazer. Não fazer. Impõe uma obrigação para a parte de fazer. Não fazer. Entregar coisa. Fazer, não fazer. Entregar coisa ou pagar quantia. São as mais comuns que vocês conhecem, né? Fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia. Em regra, é essa sentença que precisa ser executada, deu para entender? Então, anota no seu caderno, ponto. Essa sentença, em regra, precisa ser executada. Se a parte contrária não cumprir, eu posso executar. Condenatória. Precisa ser executada. Em regra, ela precisa ser. Se a parte não cumprir. Tá bom? A gente vai ter aula de execução. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Beleza? Vamos lá? Qual efeito tem essa sentença, hein? Por mais que pareça estranho, essa sentença tem efeito ex tunc. Ela retroage a data da sua propositura. Deu para entender? Essa sentença tem efeitos ex tunc. Retroage a data da sua propositura. Inclusive os juros, às vezes, ocorre da citação e assim vai. Não? Em efeitos ex tunc, retroage a data da propositura. Beleza? Até aqui estava tudo muito bonito, tá? Lindo. 3 sentenças, bonito. Classificação com 3 sentenças. Teve um cabecinha que inventou mais 2. E cai. Então preciso ensinar vocês, tudo bem? Tem uma classificação, eu não concordo com ela, vou mostrar para vocês. Mas tem uma classificação que criou mais 2 sentenças aqui. Fora essas 3, mais 2. Anota no seu caderno aí. 4ª sentença, chamada de sentença mandamental. Sentença mandamental. O que é sentença mandamental? Anotem. É aquela, mandamental é aquela, que impõe uma ordem a uma das partes. Não é obrigação, deu para entender? É ordem. É aquela que impõe uma ordem a uma das partes. Que tem que ser cumprida. Uma ordem a uma das partes, como, por exemplo, o mandado de segurança. Quando você ganha o mandado de segurança, não tem que executar nada. É ordem.
impõe uma ordem a uma das partes. Mandado de segurança. Ordem a uma das partes, mandado de segurança. Tá bom? E a última, anota lá. A última é a chamada sentença executiva lato sensu. Sentença executiva lato sensu. Lato sensu. O que é sentença executiva lato sensu? Anota lá. É aquela que impõe uma obrigação. É aquela que impõe uma obrigação, mas não precisa ser executada. Impõe uma obrigação, mas não precisa ser executada. Dá exemplo, professor, ação possessória. A sentença na ação possessória não precisa ser executada. A própria sentença já vale para tirar o pessoal do terreno, deu para entender? Eu pego a sentença, peço reforço policial e mando sair. Perceberam? Não, exatamente, cai fora. Caiu na segunda fase agora de civil, né? Na prova de civil, segunda fase, caiu essa ação. Ação de reintegração de posse. Petição inicial. Difícil. Petição inicial de reintegração de posse. Foi isso que caiu na segunda fase agora, a última segunda fase. Tá bom? Tranquilo, dá para fazer. Segunda. Dá, imagina? Deu para entender essa última sentença? Gente, por que eu não concordo com essas duas últimas? Elas não têm cara de condenatória, sim ou não? Então veja, nem todo mundo concorda com essa classificação, justamente tem cara de condenatória, portanto tem os mesmos efeitos ex tunc. É uma coisa. Ora, o poder ou não executar faz a mínima diferença. O que importa é condenatória. São essas as eficácias das sentenças. Beleza? Show de bola? Então, finalizei sentença com vocês. Passa um traço no caderno aí e raciocina comigo. Raciocina comigo. Será que a sentença pode ser modificada a qualquer momento? Veja, o juiz sentencia hoje, tudo bem? Acabou o recurso. Amanhã depois ele é pai. Reconheceu a paternidade. Pode ter um dia tá mais bravo com a família, fala, quer saber? Não é pai não, vou alterar essa sentença. Passa 3 dias, viu um filme romântico, quer saber? É pai sim. Pode mudar sim a sentença? Não, vocês concordam comigo que tem que ter uma hora no processo em que essa sentença não pode mais ser modificada? Tem que se tornar imutável? É o que a gente chama de coisa julgada. Anota no seu caderno aí. Coisa, anota no caderno, vou colocar aqui na lousa. Coisa julgada. Coisa julgada. O que é coisa julgada? Não é fácil, tudo bem? Eu vou explicar devagarzinho para explicar para vocês o que é isso. Então, coloca um caderno aí. Conceito. Conceito de coisa julgada. Anota lá. Coisa julgada é a imutabilidade da sentença. Coisa julgada é a imutabilidade da sentença que produz efeitos. Imutabilidade da sentença que produz efeitos dentro ou fora do processo. Imutabilidade da sentença que produz efeitos dentro ou fora do processo. Eu explico. Como assim dentro ou fora do processo? A depender de onde essa imutabilidade produz efeitos, eu tenho um tipo de coisa julgada, tudo bem? Vocês já ouviram falar sobre isso, quer ver? Primeira coisa julgada é a chamada coisa julgada formal. Deve ter ouvido falar sobre isso. Formal. Anota o conceito que eu te explico. Coisa julgada formal. O que é coisa julgada formal? Anotem. É a imutabilidade da sentença. É a imutabilidade da sentença
que produz efeitos e mutabilidade da sentença, que produz efeitos dentro do processo. Que produz efeitos dentro do processo. Vírgula. Quando se esgotam os recursos. Que produz efeitos dentro do processo. Quando se esgotam os recursos. Acabaram os recursos. Anotou? Olha para mim. Ó, olha como tudo isso faz sentido. Você concorda que o advogado ele tem um arsenal de recursos para interpor, sim ou não? Uma hora não acaba? Gente, quando acabaram os recursos que eu podia interpor, não tem mais o que fazer. Deu para entender? A sentença vai conseguir ser modificada dentro desse processo? Não, coisa julgada formal. Fora do processo, não sei. Mas dentro do processo, não. Quer um exemplo? Seu nome, doutor de camisa preta? Fábio. Tô vindo aqui pro Damásio, tudo bem? Tô mexendo no celular, não percebo muito bem. Começo a desviar, bato no poste, tudo bem? E no carro da frente. Um carro estacionado, tudo bem? O que acontece? Bati no poste, no carro da frente. Olho, quem é que está entrando dentro do Damásio? Doutor Fábio. Cara de rico, quer saber? Vou processar. Coloco o doutor Fábio no polo passivo da demanda. Falo, ó, juiz, ele desviou a atenção, ele atravessou a rua, estava andando com o carro dele devagar, sei lá, invente qualquer coisa. E aí propõe uma ação de indenização em face do doutor Fábio. Pergunto, doutor Fábio é parte legítima nesse processo? Tem alguma coisa a ver com o acidente? Não. Olha que legal. Não tem nada a ver. Eu promovo a ação em face dele, o que o juiz faz? Profere uma sentença. Dizendo assim, ó, doutor Fábio não tem nada a ver com esse processo. Eu vou extinguir o processo sem resolução do mérito. Beleza? Ilegitimidade de parte. Julgou o mérito? Nada. Eu fico instigado a recorrer e eu recorro. E o tribunal profere um acórdão na minha apelação. Acórdão diante da minha apelação. Confirmando a sentença de extinção. O professor Roberto estava certo. Tem nada aí de legitimidade. O doutor Fábio não tinha nada a ver com o assunto. E eu fico louco. Quer saber? Vou pro STF. Deus, tudo bem? Julga do jeito que quiser, a hora que quiser. Recorro pro STF. Sabe o que o STF diz? Professor Roberto, você não tem a mínima razão. O doutor Fábio nem estava lá, não é parte legítima. Não acabaram meus recursos, sim ou não? Dentro desse processo, eu tenho alguma coisa para fazer? Nada. Coisa julgada formal, só xingar, tá vendo? É isso mesmo, tudo bem? Vai prestar penal na segunda fase, né? Ah, entendi, só xingar. Eu falei, é penalista, tudo bem? Vamos lá. Só chorar. É isso mesmo. Concordam comigo? Coisa julgada formal. Não tem mais o que fazer dentro do processo. Mas é uma pergunta básica. Algo me impede de repropor a mesma ação? Não. Lembra que no começo da aula eu perguntei para vocês, quando o juiz extingue o processo sem mérito, eu não posso repropor a mesma ação? Nada me impede de repropor a mesma ação. Coisa julgada formal só tem efeitos dentro do processo, quando acabam os meus recursos. Estão comigo? Beleza. Agora vamos para a segunda coisa julgada. Anota lá. 3, desculpa. Coisa julgada material. Coisa julgada material. O que é coisa julgada material, professor? Anotem. Eu vou colocar o conceito e depois te explico, tudo bem? É aquela que produz efeitos fora do processo. É aquela que produz efeitos fora do processo. Vírgula, impedindo a repropositura da mesma ação. Impedindo a repropositura da mesma ação. Eu não posso propor a mesma ação. Vamos ver. Até agora, na formal, alguma coisa me impedia de repropor? Não. Olha o que acontece na material. Quer ver um segundo exemplo? Vamos supor
que aconteceu? O doutor Fábio realmente estava vindo de carro aqui para o Damásio, tudo bem? Ele embicou no estacionamento. Eu não estava mexendo no celular, não prestei atenção, tudo bem? Bati o carro na traseira do doutor Fábio, certo? Infelizmente, causei danos ao doutor e a mim também. O que aconteceu? O doutor Fábio sai do carro, falou assim, ô, senhor Roberto, o que você fez? Falei, pô, doutor, desculpa, eu estava distraído. Aí ele fala assim, professor, só porque você é meu professor, deixa quieto, cada um resolve os seus problemas, não precisa me pagar nada. Eu falei, tá ótimo, obrigado, doutor Fábio. Dia seguinte eu proponho uma ação com o doutor Fábio. Doutor Fábio, o senhor não é advogado ainda? Então eu vou propor uma ação de indenização com o doutor Fábio. Qual é o problema? Todos vocês estavam na porta do Damásio e foram testemunhas de que eu estava mexendo no celular. Eu fui o culpado. Sabe o que o juiz faz? Julga improcedente a ação. Justamente porque eu fui o culpado. Deu para entender? Julgou o mérito agora, sim ou não? Opa! Julgou o mérito, 487, e ainda disse, improcedente, não acolheu o pedido inicial. Eu, revoltado, interponho a apelação e o acórdão confirma a sentença. Pior, vou até o STF de novo. O STF confirma a sentença, dizendo o seguinte: infelizmente, professor Roberto, você não tem razão, você foi o culpado. Nesse caso, trânsito em julgado, eu não posso mais interpor mais nenhum recurso, concorda comigo? Fez coisa julgada formal. Nesse caso, eu posso repropor a mesma ação? Não mais. Isso é coisa julgada material. Impede que eu reproponha, fora do mesmo processo, uma mesma ação. Deu para entender? É isso. Simplesmente isso. A coisa julgada formal, não. A coisa julgada formal me impede que eu mude a sentença no mesmo processo. Mas não tem nada a ver com outra ação. Não tem nada a ver. A coisa julgada material me impede que eu reproponha uma outra ação. É isso. Deu para entender? Tranquilo. Coloque uma observação aí. Ops. Anota lá. A coisa julgada atinge. Que parte da sentença faz coisa julgada? Tudo bem? Anota lá. A coisa julgada atinge não só o dispositivo. A coisa julgada atinge não só o dispositivo, mas também a fundamentação. Mas também a fundamentação. Quando o juiz resolver, mas também a fundamentação. Quando o juiz resolver uma questão prejudicial. Quando o juiz resolver uma questão prejudicial. Artigo 503, parágrafo 1º, está aí na lousa. Quando o juiz resolver uma questão prejudicial. Artigo 503, parágrafo 1º. Dá um exemplo, professor, de questão prejudicial. Paternidade. Lembra aquele caso que eu falei para vocês? Que a mãe, o filho só pediu alimentos. Lembra disso? Vocês concordam comigo que a paternidade é uma questão prejudicial? O juiz tem que julgar antes dos alimentos, sim ou não? A paternidade também faz coisa julgada nesse caso, tudo bem? Artigo 503, parágrafo 1º. Não só o pedido dos alimentos, mas a paternidade também. Mesmo não tendo sido pedida. Foi uma questão prejudicial, antes de chegar na questão final. Observação 2. Obs 2. A sentença somente atinge as partes. A sentença somente atinge as partes. Vírgula. E quando fizer coisa julgada, não prejudica terceiros. E quando fizer coisa julgada, não prejudica terceiros. Ou seja, só vai atingir as partes mesmo, tudo bem? Não prejudica terceiro. Ué, eu não fiz nem parte do contraditório, então, tranquilo. Beleza? Cuidado com isso. E para finalizar, existe algum meio para desconstituir a coisa julgada?
Lembra, coisa julgada não tem mais recurso, já era. Existe algum meio, alguma ação que eu possa propor para desconstituir a coisa julgada? Qual? Ação rescisória. Anota no caderno aí. 4. Desconstituição. Desconstituição da coisa julgada. Desconstituição da coisa julgada. Então tá lá. Desconstituição da coisa julgada. É possível desconstituir a coisa julgada? É possível desconstituir a coisa julgada por meio da ação rescisória. Artigos 966 e seguintes do CPC. Por meio da ação rescisória. Artigos 966 e seguintes do CPC. Posso propor uma ação rescisória para rescindir ou para desconstituir a coisa julgada. Só que é óbvio, não é em qualquer situação, tudo bem? O próprio artigo 966 traz um rol de situações que eu posso desconstituir. Não é sempre. Tá? Não é sempre. E tem prazo, viu? 2 anos do trânsito julgado da última decisão. Tem prazo. 2 anos. 966 e seguinte, tem prazo ação rescisória. Depois você dá uma lidinha no 966 e seguintes, por favor. Prazo de 2 anos. 2 anos úteis? Nem brinca, deu para entender? Nem brinca, direto, tá bom? Só em dias, eu mesmo ensinei para vocês. Beleza? Tranquilo? Para a gente finalizar a aula de hoje, toda sentença tem valor dentro dela? O juiz é obrigado a colocar o valor dentro dela? Não. Quer ver um exemplo? Imagina só, seu nome, doutor mesmo? Doutora? Doutora Lucy. Doutora Lucy é minha vizinha, tudo bem? Eu resolvi fazer uma obra na minha casa, sem engenheiro, sem nada, e acabei fazendo uma besteira. Causei danos ao imóvel da doutora Lucy. No meio do processo foi provado, eu causei os danos, tudo bem? Só que o juiz não queria acabar o processo rápido para que a doutora Lucy tivesse o seu problema resolvido. Então ele vai lá e sentencia. Ele não sabe o valor do imóvel da doutora Lucy, deu para entender? Não sabe, faz a mínima ideia. E mesmo assim ele deixa de sentenciar? Não, ele vai lá, condeno o professor Roberto a pagar uma indenização em razão dos danos em seu imóvel. Ponto. Tem valor da sentença? Não. É o imóvel. Mas qual é o valor do imóvel? Pergunto para vocês, como é que ela vai me executar se não tem valor? Eu tenho que colocar um valor dentro dessa sentença, vocês concordam? Eu vou ter que passar por uma nova fase do processo, chamada de liquidação de sentença. Coloca no seu caderno aí. Liquidação de sentença. O que é liquidação de sentença? Onde é que eu acho, professor? Nos artigos 509 e seguintes do CPC. Liquidação de sentença. O que é liquidação? Anota lá. É a fase do processo. É a fase do processo que tem por finalidade fase do processo que tem por finalidade conferir um valor. Tem por finalidade conferir um valor para a sentença. Tem por finalidade conferir um valor para a sentença. Tá bom? Para isso que existe liquidação, para deixar essa sentença líquida. Tá bom? Quais são os tipos de liquidação? 2 tipos, anota lá. Primeiro, liquidação por arbitramento. Liquidação por arbitramento. O que é liquidação por arbitramento? Anotem. É aquela realizada todas as vezes. É aquela realizada todas as vezes em que for necessário um perito. É aquela realizada todas as vezes em que for necessário um perito. Eu preciso de um perito para saber o valor.
Nesse nosso caso, com a doutora Lucy, não precisaria de um engenheiro para saber os danos do imóvel dela, sim ou não? Sim, a liquidação ia ser por arbitramento. Eu precisava de um engenheiro para a gente produzir essa prova. Simples assim, tudo bem? Sempre que for necessário um perito, pode ser contador, pode ser médico, pode ser o que for, tudo bem? Mas eu preciso de um perito. E a segunda liquidação para a gente finalizar é aquela liquidação chamada liquidação pelo procedimento comum. Procedimento comum. O que é liquidação pelo procedimento comum? Anotem. É aquela realizada pelo procedimento comum, é aquela realizada todas as vezes. Realizada todas as vezes, já caiu na prova, tá? Em que for necessário provar. Realizada todas as vezes em que for necessário provar fato novo. Realizada todas as vezes em que for necessário provar fato novo. Precisa de algum fato novo. Nossa, professor, mas espera aí, na sentença já não acabaram os fatos novos? Não. Imagina só que existe uma ação de indenização e o juiz condena a parte contrária a pagar todas as despesas médicas do autor, tudo bem? Que sofreu um acidente, foi vítima de um acidente. Só que o autor continua tendo despesas médicas depois da sentença, concordam? Precisa de cirurgia, tudo isso. Não vai precisar provar fato novo? Liquidação pelo procedimento comum, simples assim, para apurar as despesas médicas novas, os fatos novos. Beleza? Tranquilo? Só são essas duas liquidações. O resto tranquilo dá para vocês fazerem. Fechou? Com isso, então, eu fecho a nossa aula. Gente, obrigado pela atenção. Ótimo resto de semana para vocês. Estamos juntos, tá bom? Abração, valeu, tchau, tchau.